também estar com a gente pelo Facebook, porque a partir de agora nós estamos ao vivo pelo Facebook. Você é o meu convidado, você é a minha convidada para cultuar a Deus conosco, também pelo Facebook a partir de agora. E iniciamos o nosso culto com oração, como a gente faz todos os dias, né? A gente inicia o culto orando, buscando a graça de Deus, a compaixão, buscando sabedoria de Deus, inteligência, buscando discernimento, para a gente ter uma vida razoável aqui na Terra e a vida eterna com o Senhor. Eu acho que isso é o máximo que a gente pode buscar e que a gente pode receber, né? É a vida eterna com o nosso Senhor e Deus. Todo-Poderoso, Pai, amigo, Senhor, de tudo e de todos, aceitem ou não, aquele que controla todas as coisas e por isso absolutamente nada foge aos planos do nosso Deus e Senhor. Se é que Deus faz planos, porque Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro e Ele conhece todo o passado. E esse Deus a quem nós seguimos, o único Deus que existe, o Pai do nosso Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é soberano, e é por causa dele que nós estamos aqui. Estamos aqui para adorá-lo, cultuá-lo e bendizê-lo, em espírito e em verdade. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu estou meio confuso aqui. Hoje é dia 18. Hoje é quarta. Estou meio confuso. Amanhã não é feriado, né? Me ajudem aí. Amanhã é feriado? Acho que não, né? Eu acho que não é amanhã que é o feriado. Quando que é, hein? Eu não estou com o calendário aqui e eu estou me confundindo aqui com as coisas. Amanhã é o feriado, é? Eu achei que fosse na sexta-feira. Então é amanhã. Tudo bem. Feriadão religioso, né? Amigos, irmãos, irmãs, amanhã, né, Esther? Jaico, obrigado, viu?
Eu tinha certeza, na minha cabeça estava que seria dia 20, não sei porquê. Bom, tudo bem. Amanhã a gente vai estar aqui normal, né? Por quê? Tem jogo amanhã? Ah, é? E Jair. Vamos lá. Eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. João 20, 29. Você sabe que você pode nos acompanhar. Deixa eu dar esses avisos aqui, porque é importante para o nosso trabalho. O trabalho é nosso, não é meu. É nosso. Você pode baixar o nosso aplicativo para você ouvir a programação, né, pelo celular. Não paga nada para baixar o aplicativo. Esse aplicativo ocupa um espaço bem pequenininho, tá? E outra coisa, se você nos acompanha, irmão e irmã, pelo YouTube, deixa eu mais uma vez pedir isso, né? Você sabe que você pode se inscrever no canal se você quiser. E isso ajuda o nosso canal a ser divulgado pelo próprio YouTube. Dá um like lá, dá aquele sinalzinho assim, porque ajuda também o YouTube divulgar esse vídeo, e é vídeo evangelístico sempre. Comente, não tenha receio. Eu não acho legal estar falando isso, mas eu preciso falar, porque, né, muita gente tem visto o vídeo, mas as pessoas, menos da metade dos que vêm, dão um like. E 2, 3 que comentam só. Não é possível a gente não ter comentário nenhum. Não precisa elogiar, eu não estou pedindo elogio, eu estou pedindo comentário. Não gostei disso, não entendi aquilo, fala não sei o quê, entendeu? E dá o like, não custa nada. O que custa colocar lá o cursorzinho e plim, dá um likezinho? Porque aí quanto mais like tem, mais como é que chama aquilo? Algoritmo, sei lá o nome, divulga o vídeo. Entendeu? Ele divulga pelos likes, pelos comentários. Então, se você puder fazer isso, vai ajudar a gente a proclamar o Evangelho nesses dias terríveis, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós sabemos? Não. Pode desaparecer tudo aí, sei lá, né? Mas existe uma ameaça atômica muito grande para o mundo. Esse café do Jaico é um negócio maravilhoso. Enfim, então, vamos divulgar o Evangelho. E como é que eu posso provar o Evangelho? Você deve ter pessoas na sua família, na sua roda de amigos, de conhecidos, que você quer levar o Evangelho, mas a pessoa não acredita na Bíblia. Não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, porque já mudaram a Bíblia, porque eu li lá
né? Eu vi na internet não sei quem falando que mudou, que não sei quem mudou, que depois mudou. Do mesmo jeito que a Bíblia foi escrita por homens, ela foi realmente mudada por homens. Claro, isso é óbvio, gente. São coisas óbvias. Foram acrescentando, no decorrer dos tempos, né, uma porção de escritos como se fossem inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia católica, por exemplo, que é diferente da nossa, ela tem uma porção de livros chamado apócrifos, né? São livros que, se você ler com atenção, como a gente costuma fazer aqui, você vai falar, mas não é possível isso aí. Tem anjo que mente, tem ensino de superstições, né? Como é que pode isso ser inspirado pelo Espírito Santo? Um anjo mentir? Não é. Coisas estranhas. Então, esses livros foram retirados da Bíblia e tantas outras coisas que inseriram numa determinada época, um determinado tempo, e na reforma, opa, esse negócio aqui não pode estar na Bíblia. Tiraram, tá certo. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de anjo, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, não é a palavra de falso profeta. Por causa disso que a Bíblia foi alterada. Coisas tão simples, não sei por que criar todo esse barulho, porque... para com isso. Então, tem gente que se apega nisso, que pessoas levianas saem falando por aí, porque hoje está cheio de gente leviana, né? Pregando o evangelho, abrindo igrejas, pessoas com vestido de homem, vestido de mulher. Você entrar na internet, você vai falar, mas não é possível isso. Pois é, dizendo, não, Deus é amor. Aí, para essa gente toda, eu sempre faço a pergunta, me explica Romanos 1. Nenhum deles responde. Eles respondem as pessoas que concordam, que batem palma para eles, aí eles respondem nos comentários. Mas como é que eles vão responder Romanos 1? Eu fico esperando, ninguém responde. Tem um que usa um óculos desse tamanho assim, sabe? Uma barba, cabelo enorme. Ele prega lá vestido de mulher. E eu pergunto para ele, já perguntei umas 5 vezes mais, talvez. Me explica Romanos 1. Então, Otávio, tem isso mesmo. É porque na tradução, né, algumas coisas foram acrescentadas. Aquilo que está em colchete na Bíblia são coisas acrescentadas. Não é acrescentar a Bíblia, é acrescentar para o nosso entendimento, entendeu? Então, nos manuscritos antigos, isso não está lá daquele jeito. Mas tudo isso é para explicar, entende? Enfim, então como é que a gente vai provar que o Evangelho é algo verdadeiro para alguém que não acredita na Bíblia? Porque o mais fácil é realmente não acreditar na Bíblia.
Que aí não tenho compromisso com nada, nem com ninguém. Eu faço o que eu quero. Tudo me é lícito e tudo me convém. Não tenho, né? Como é que a gente sabe que algo é pecado? Por causa da lei. Como é que a gente sabe que algo não pode ser feito? Por causa da lei. A lei que diz, isso pode, isso não pode, não é? Então abre aí a sua Bíblia para a gente dar uma lidinha rápida. Tem gente que critica quando eu falo lidinha, mas é um jeito de falar só, com todo respeito à palavra de Deus, né? João capítulo 20, versículo 29. Lembra? Eu não sei que dia, acho que foi semana passada que eu vou ver aqui, eu sei sim, está escrito. Foi terça-feira retrasada, dia 10, que eu falei sobre pessoas que dizem que viram Jesus. Não, Helena, não é porque não entende a Bíblia que eles não respondem Romanos 1. É porque se eles me responderem Romanos 1, eles estarão respondendo contra as coisas que eles fazem. Eles entendem, sim. É que eles querem levar a vida do jeito que eles querem. Do jeito que eles acham que é conveniente para eles. E Romanos 1 vai ao contrário do estilo de vida, da opção sexual. Aliás, opção sexual não existe, né? Isso é invencionice do nosso tempo. Homem é homem, mulher é mulher. Homem que tem desejo por homem não pode ceder a esse desejo. Mulher que tem desejo por mulher não pode ceder a esse desejo. Por causa disso que existe essa passagem, tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Se eles me responderem Romanos 1, eles vão estar contrariando aquilo que eles pregam lá. Entendeu? João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou levar o Evangelho? Porque é só isso que a gente pode fazer nesses dias aqui, levar o Evangelho. Né? E tem muita gente que quer fechar os olhos à evidência. Mas se a gente precisa ser honesto. E ser honesto não é... Como é que é? Que termo eu vou usar aqui? Hoje a minha cabeça está tão ruinzinha. A gente... Ser honesto não é elogio para ninguém. Ser honesto é o que todo mundo devia ser. Ai, aquela pessoa é honesta. O natural é ser honesto. Quando a gente diz que alguém é honesto, a gente está dizendo que, olha, é uma coisa raríssima alguém ser honesto. É mesmo, né? Hoje é raro demais alguém ser honesto. Mas é natural. O homem é honesto. Então, se a gente é honesto e tem a cabeça pronta para entender as coisas
que muitas vezes nós temos a cabeça fechada, parece uma noz, né? A gente não quer entender as coisas, porque aquilo vai contra não sei o quê. Então, se a gente é honesto, o natural do ser humano, honesto. E se a gente tem a cabeça pronta para receber as coisas, vamos considerar aqui a ressurreição do nosso Senhor. Né? Uma coisa difícil de ser explicada. Então, vamos buscar fatos históricos para falar da ressurreição de Jesus. Primeira coisa, ninguém pode, historicamente, negar que Jesus viveu. Porque até livros não cristãos, livros de história, né, documentos históricos não cristãos atestam que Jesus viveu. Não é só a Bíblia que diz que Jesus viveu. Documentos, livros, historiadores da época. Um dos mais famosos é Flávio Joséfo. Atesta sobre Jesus. Então, negar que Jesus existiu já é uma ignorância histórica. A pessoa fala, não, Jesus nunca existiu, isso é... Não, então, você me desculpa, mas você precisa ler sobre a história do mundo. Você vai encontrar relatos, evidências de que Jesus existiu, viveu mesmo. Segunda coisa, Jesus morreu e foi enterrado. Tá? Os judeus, de maneira nenhuma, cremavam. Cremar, eu já preguei sobre isso há alguns anos atrás, não é bíblico. Cremar o corpo não é prática cristã. Está errado, eu não quero ser cremado, eu quero ser enterrado lá. Porque não é uma prática cristã. A gente não acha na história, em relatos, que cristãos tenham sido cremados. Não que nenhum cristão nunca foi queimado. Foi, vários. Nero empalava. Você sabe o que é empalar, né? Empalar é enfiar um pau, mais ou menos, tá vendo? Essa grossura aqui para sustentar o peso da pessoa, enfia pelo ânus e sai pela boca. Não sai por qualquer parte aqui, entendeu? Pela boca. Nero empalava os cristãos, passava betume e tacava fogo. Morreram queimados, né? Para iluminar a cidade, mas não foram cremados. Ah, morreu e mandou cremar o corpo, ficou com as cinzas. Não, isso não é prática cristã. Então, Jesus morreu e foi enterrado, o que é uma prática cristã. Também não há dúvida sobre isso, porque está cheio de relatos aí que dizem da morte de Jesus, da forma que ele morreu, né? Não, o que não existe, irmão e irmã, relíquias. Né? Ah, este prego aqui foi o prego que estava nos pés de Jesus. Mentira. Ninguém pode, até hoje não existe prova, tá, de que qualquer relíquia que está espalhada em igrejas aí pelo mundo, principalmente na Europa, está cheio de relíquias. Né? Isso aqui é um pedaço da cruz de Jesus. Mentira, vocês vão acreditar nisso?
né? Você vai para Israel, você vê 3, 4 lugares lá onde Jesus foi enterrado. Você pensa que é um lugar só? Então você vai buscar história tal para ir no lugar correto. Entendeu o que eu estou falando? Se você não for com um guia bom lá, você vai fazer a Via Crucis, aonde falam, e historicamente é impossível Jesus ter passado na Via Crucis. Entendeu? Não tem como ele ter andado por ali. Porque Caifás morava em... Tem um monte de coisa que você junta e vê. Não pode ser aqui mesmo, é verdade, tá certo. Então, entendeu? É outro papo esse. Então, nós estamos buscando evidência bíblica para levar para quem não crê na Bíblia. Jesus viveu, ponto pacífico. Jesus morreu e foi enterrado, sem discussão, porque tem relatos históricos. Jesus ficou 3 dias na sepultura e depois a sepultura estava vazia. Se você entrar aí no meu Facebook, você vai achar fotos. Eu estive lá, pela graça de Deus, né? No local onde Jesus foi enterrado. É um local que como eu diria, hein? Quem toma conta daquele local são os batistas, né? Hoje aquilo está tudo com cerca de ferro, né? Mas é onde Jesus foi enterrado. Se a tumba não estivesse vazia, por que os primeiros pregadores da época, os apóstolos, por exemplo, né, não apresentaram o corpo morto de Jesus? Por que aqueles opositores ao cristianismo na época não apresentaram então o corpo morto de Jesus para que se acabasse de vez por todas com qualquer pregação sobre a ressurreição? Apresenta o corpo... Não, é Jesus morto aqui, já se deteriorando, ó, até com todos os perfumes, incenso que foi colocado no corpo, já está cheirando mal, está aqui, ó. É mentira esse negócio de ressurreição, porque nunca ninguém fez isso. Porque ele ressuscitou. E dentre as 500 pessoas, se não me falha a memória, que viram Jesus depois, por volta de 500 pessoas, muitos homens influentes, sensatos, honestos da época, deram o seu testemunho de terem visto Jesus depois da sua morte. Isto também é fato histórico. Como é que a gente pode explicar o corpo de Jesus foi roubado? Que, né, os judeus falam isso até hoje. O corpo de Jesus foi roubado. É impossível o corpo ter sido roubado, porque existiam guardas lá, justamente para que o corpo não fosse roubado. Os guardas estavam guardando a entrada do sepulcro para que os seguidores de Jesus não fossem lá e não roubassem o corpo. Agora, por que iriam roubar o corpo? Se nem lugar para ser enterrado ele tinha, aquele lugar foi emprestado.
eles foram lá na tumba errada. Eles foram lá porque a tumba que Jesus é um buraco na pedra. Entendeu? Não é no chão. É um buraco numa pedra. Ah, então eles foram no buraco errado lá procurar Jesus. Mas em 3 dias esqueceram o lugar que o mestre foi colocado. Em 3 dias deu para esquecer. Agora, se vamos supor que eles esqueceram e foram na tumba errada, o que os lençóis de Jesus, os lençóis que Jesus foi colocado ali, que puseram os perfumes nele todo ali, por que esses panos estavam ali naquela tumba, se aquela tumba era a tumba errada? Está vendo como é que a gente vai levar o Evangelho para uma pessoa que não crê na Bíblia? Como é que a gente conversa e vai mostrando para ela? Eu estou pegando um fato aqui, a ressurreição. Mas isso tudo aí, eu vi um sujeito falando lá na internet que, na verdade, Jesus não morreu. Jesus desmaiou. E depois que ele foi colocado no sepulcro, ele reviveu, ele acordou do desmaio. Improvável. Porque quem crucificou Jesus não foram os soldados do Sinédrio, foram os soldados romanos. E não foi a primeira vez que os soldados romanos crucificavam pessoas, tanto é que tinha mais 2 ali com Jesus, né? Eles já tinham crucificado muita gente e eles já tinham prática de crucificação. E eles realmente sabiam que Jesus estava morto. E outra coisa, quando Jesus foi colocado ali, naquela sepultura, ele estava todo enfaixado, e essas faixas têm amarras, para que animais, e para que o corpo não entrem ali, em contato com o corpo, para que o corpo dure mais. Como é que Jesus acordou do desmaio e se desamarrou, e ele estava meio embalsamado também, não se esqueçam disso. Como é que ele reviveu? E depois, como é que ele retirou aquela pedra pesadíssima que nós, em 5, 6 homens ali, tentamos, só para ver como é que era, empurrar a pedra. Mas que a pedra nem se mexe, gente. Mas nem se mexeu. Como é que Jesus retirou aquela pedra de lá que estava selando a entrada da tumba? Depois, vamos supor que ele estava com uma força poderosa. Ele tirou a pedra. E os guardas que estavam lá? Não fizeram nada? E depois ainda ele andou praticamente 10, 11 quilômetros. É só você ler Lucas, capítulo 24, versículo 13. E aí ele andou 10, 11 quilômetros e apareceu um aspecto bonito, saudável para os discípulos. Depois de ter sido crucificado, praticamente embalsamado, todo amarrado em faixas, ter empurrado sozinho uma pedra, ter lutado com os soldados que estavam ali guardando o túmulo, aparece lá, bonitão, saudável, sem marca nenhuma. Não.
é uma ressurreição. E Jesus foi... Não, mas e as pessoas que viram Jesus depois da ressurreição? Foi tudo visão, não, as pessoas, elas queriam ver Jesus e a mente dessas pessoas trabalhou e eles tiveram alucinações. E a tumba vazia explica as alucinações? Jesus foi ressuscitado. Esta é a explicação mais simples. Foi o milagre que ele fez com ele mesmo, ressuscitando dentre os mortos. A gente precisa ser honesto com as evidências. E outra coisa, né, meu irmão? Isso aqui é para a gente provar o Evangelho para quem não crê na Bíblia. Está cheio de gente que não crê na Bíblia. Então está aqui, uma forma de... Existem outras formas, eu estou pegando a mais simples aqui, que é da ressurreição. Né? Mas também, olha, a ressurreição de Jesus é uma profecia cumprida. Está lá desde o Velho Testamento. Bom, você não acredita? E os milagres que ele fez? Eu não sei, eu não lembro bem. Se o Edgar estiver aí, ele lembra. Eu não sei se são 34 e o milagre da ressurreição 35, ou são 35 e o milagre da ressurreição 36, mas é por aí. Então, a gente começou a falar de honestidade, né? Uma pessoa honesta, procurando a verdade, vai crer, obviamente, que Jesus ressuscitou. Não porque ele precisa crer, não, porque as evidências vão mostrando isso. Jesus nasceu, viveu entre os homens, foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou, e está no céu, ao lado do Deus Pai. Ninguém é obrigado a acreditar, claro que não. Mas as evidências mostram. Irmãos, amanhã é feriado, mas a gente está aqui, viu? Pode coisar aí que nós estamos aqui. Isso é coisa daí ou coisa daqui, nós estamos juntos aqui, amanhã cultuando a Deus. Querido Senhor, amado e ressurreto Jesus Cristo, no teu santo nome eu louvo e agradeço, Senhor, por tudo que a gente pôde testificar hoje aqui, e a gente cresceu um pouquinho mais juntos aqui como igreja, a respeito das coisas santas. Te louvo, te agradeço e te glorifico, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.